Não é fácil passar pelo estresse, né? E assim, gente, vamos combinar, né? Tem muita coisa acontecendo, não tem? A pandemia, o isolamento, preocupações financeiras, né? Crises no nos relacionamentos de uma forma geral, né? Nos relacionamentos, porque aquilo que a gente não tava, que a gente estava fingindo que não estava vendo, a gente foi obrigado a olhar para isso, né? Então, essa pandemia, isso tudo que a gente está vivendo, essa crise, está obrigando a gente a olhar para muita coisa, não é verdade? Para muita coisa. E assim, sabe o que eu percebo? E por isso que eu resolvi muito falar sobre isso aqui também. A gente perdeu muitas válvulas de escape, né? A gente tinha os passeios no shopping, né? O bate-papo no boteco com os amigos, o futebol com os amigos, a corridinha com os amigos, no meu caso, tô morrendo de saudade de correr, né? Os momentos de risada, né? Nos encontros, no salão de beleza, né? Era tantas válvulas que a gente tinha que a gente não tá tendo agora, né? Às vezes, né, até aqueles encontros que você tinha na igreja, no lugar que você frequenta, né, de acordo com a sua espiritualidade, né, os encontros, às vezes, voluntários que vocês faziam, né, tanta coisa, né, que a gente não está podendo fazer. Então, a gente está sendo privado, nesse momento, de muita coisa que alimenta a nossa alma, não é verdade? Então, além disso tudo, a gente ainda está muito cansado com excesso de informações, né? As informações, é muita coisa nova, então a gente está muito cansado mesmo, fisicamente, emocionalmente, sabe? Acho que a gente nunca teve que ficar tanto também na nossa própria companhia e olhar para certas coisas nossas. Faz sentido para vocês aí? Então, assim, a gente está tendo que ficar muito também na nossa própria companhia, na companhia de familiares ou de pessoas que moram com a gente, como a gente nunca ficou antes. Olha só. E claro, muito contato pode ocasionar os atritos, os conflitos, inclusive internos, né? E por que que surge, né, o estresse? Né? Que é esse estresse, então? O estresse, gente, é a resposta que o nosso corpo dá a qualquer mudança, boa ou ruim. Surgiu uma mudança, um desafio, qualquer coisa assim. Ô, gente, eu tô achando estranho que esse telefone de repente deu um apagão aqui, achei super estranho. Enfim, mas é aquela coisa assim, o estresse ele aparece na vida da gente diante de qualquer mudança, né? Então, boa ou ruim, é um mecanismo ativado para você encontrar formas de se adaptar. Então, vocês entendem por que a gente está tão estressado diante disso tudo que está acontecendo? O estresse é uma forma que a gente está tentando se adaptar a isso, enfrentar isso que a gente está vivendo, tá? E às vezes, gente, o nosso grande erro, quando a gente experimenta esse estresse, é a gente querer se livrar dele a todo custo. Então, assim, eu tô estressada, aí eu falo assim, eu não quero ficar estressada. Aí eu fico mais estressada ainda. Com vocês acontece isso? Comigo acontece. Se eu falar que eu não quero ficar estressada, aí que eu fico estressada mesmo. Então, esse estresse, gente, ele acaba piorando porque você deseja se livrar dele a todo custo, entende? É na marra, você fica querendo se livrar dele. E aí o que acontece? É mais uma forma de pressão que você coloca em você mesmo, muitas vezes superior àquilo que você está dando naquele momento. É igual quando a gente resolve fazer uma dieta e aí a gente vai e faz aquela dieta louca, restritiva e a gente não dá conta de seguir. Entende? Então é tipo isso que acontece. A gente faz isso, sabe? Então, o estresse, gente, assim, como a ansiedade que eu venho falando para vocês, ele não precisa ser um vilão, né? Ele pode ser algo muito bom na vida da gente, né? Não é para você se livrar dele, tá? Doses moderadas de estresse, elas são muito boas, né? Nos ajudam inclusive a parar de procrastinar e a fazer o que precisa ser feito, né? Então, ajuda a gente a se preparar de forma adequada, né? Mas o problema é quando esse estresse
que a gente está sentindo, ele se torna um hábito, sabe? Um hábito diário. Então, olha só, o estresse saudável, ele te ajuda a se manter focada, né? Atenta, né? Energizada, né? Produtivo. Você fica produtiva. Só que o problema é quando você continua nesse movimento de forma constante, sabe? E não busca ter fatores de proteção, tá? Então, o que são esses fatores de proteção? São fatores de alívio desse estresse, entende? Então, qual é a questão do estresse, né, que faz mal para vocês? O estresse que te faz mal acontece quando você pensa que você é um celular que não precisa de carregador, sabe? Que não precisa carregar. Você fica achando que você é super-herói, super-heroína, né? Mulher Maravilha. Esse é o problema. É esse tipo de estresse que causa problema. Porque o que acontece? Quando você não para nunca, quando você está ligado no 220 volts, né? O tempo todo, quando você acha que tem que dar conta de tudo, né? É ativado no seu cérebro, no seu mecanismo, né, do seu corpo, o sistema de luta e fuga, entende? Do nosso cérebro. E aí, isso vira um hábito diário. O cortisol, que é o hormônio do estresse, quando a gente ativa esse mecanismo de luta e fuga, ele fica lá no seu organismo, entende? Então, ele é liberado de forma exagerada no seu organismo, entende? Então, o que acontece quando tem cortisol demais no seu organismo? A sua imunidade baixa, gente. Não é verdade? Então, o corpo é tão inteligente, eu fico boba, né? Ele é tão inteligente que ele vira para você e fala assim, ele encontra uma forma, né? E aí ele fala assim para você, amigo, deixa eu te falar, eu acho que você tá pegando pesado. Você tá pegando pesado aí, viu, amiga? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma panezinha aqui para você repensar aí internamente, né? Para você aí pensar, vou provocar uma pane aqui por dentro, para você repensar a forma que você tem levado a vida. Tá bom? Já que por sua própria conta você não tá dando conta de fazer isso, né? Então eu vou fazer isso aqui, vou provocar uma pequena pane para você. Então, gente, o que acontece? Os principais sinais, né, desse estresse agudo, exagerado que eu tô falando aqui, são a irritação. Qualquer coisinha você já explode. Uma pessoa aproxima, você já pensa que ela vai te trazer problema, tá? Aparece também o desânimo, tá? Dores no corpo, tensão muscular, problemas digestivos, ansiedade, depressão aparece também, doenças cardiovasculares. Olha o organismo entrando em pane, tentando te falar assim, ei, presta atenção, entende? Então você pode começar a ter também problemas de pele, tá? O cabelo cai, você começa a abusar de algumas substâncias, por exemplo, álcool, comida, drogas. Você pode desenvolver algum tipo de compulsão, tá? E aí geralmente você pode acontecer de você engordar, né? Ou de você começar a emagrecer muito também, e por aí vai, por aí vai. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Vocês percebem que muitas vezes a forma que a gente acaba voltando para o eixo, né? A forma que a gente começa a fazer esse movimento de pensar, né? O que a gente está fazendo da vida, que faz com que a gente repense a forma como a gente está vivendo, é geralmente por conta de alguma doença. Vocês já repararam isso? Que é por conta de alguma crise interna ou externa que a gente começa a falar assim, peraí, isso aí não tá legal. Entende? Então, assim, geralmente nós temos, né, muita raiva da doença, né? A gente fica com raiva da doença, né, do estresse, mas crises podem ser oportunidades de recomeço, entende? Eu tô vendo aqui, agora que eu percebi, gente, que parou de subir vocês aqui. Então, eu tô vendo aqui que Virgínia chegou, Thaís chegou, Luciana, tanta gente, Lucimar chegou, Thaís, André, o Edson chegou. Aí agora que eu tô vendo os comentários de você, eu falei, gente, que estranho, tá todo mundo tão quietinho.
A Virgínia tá falando aqui, tá todo mundo surtado. Uns demonstram, outros fingem que não tá. Exatamente. Aí coloca as máscaras, né? Literalmente. Não é só a máscara que a gente tá usando do coronavírus, não. É uma outra máscara também, né? Que a gente tá usando. Ao Edson, boa noite. Cheguei. Oi, Edson, seja bem-vindo. Um pouquinho atrasado, tava atendendo um paciente. Isso aí, amigo, vamos trabalhar. Isso aí. Ai, ai. Esse negócio aqui tá bem doido, ó. Luciana, oi, Virgínia, Isaías, Rogéria. E aí a Joelma tá falando aqui, às vezes nem é uma doença só. Prime nota, manda um beijo pra mim. Beijo pra você, Edson Paulo, psicólogo, meu amigo querido. Boa noite, Cláudia. Acho que agora normalizou, gente. Eu tava vendo, não tava subindo aqui pra mim, sabe? Esse negócio tá bem doido aqui hoje, mas enfim. Mas assim, gente, crises são oportunidades de recomeço, né? Então, assim, de grandes mudanças, igual eu estava falando, né? De grandes transformações. E assim, crise, gente, o que a crise às vezes incomoda a gente tanto, né? Porque crise significa ruptura, significa perda de equilíbrio, né? Significa mudança, incerteza. Se por um lado, crises são momentos perigosos e decisivos, né, como nós estamos vivendo diante dessa pandemia, na qual a gente está encarando um medo real, né, da morte das pessoas que a gente, da morte das pessoas, né, e o medo que a gente tem de perder as pessoas que a gente ama e até de acontecer alguma coisa com a gente, né? Então, aquilo que a gente estava existencialmente habituado, né, assim falando, né, tantas certezas foram abaladas, não é verdade, gente, com essa crise? A crise faz isso com a gente, abala as nossas certezas, né? O Vinícius está falando aqui, a Pri cuida de mim, cuido mesmo, amor, cuido mesmo. Então, assim, o que acontece, gente? Diante de uma crise, igual a gente está vivendo aqui, né? A questão, o externo mexe com tanta coisa interna, não é verdade? Então, assim, porém a gente tem que pensar, gente, sabe o quê? Que há muitas oportunidades de crescimento, de transformação diante da crise, diante de uma mudança, desde que a gente aprenda, tá? A reconhecer e regular as nossas emoções, sabe? E passe a perceber o estresse como algo situacional, entende? Então, esse estresse que a gente está vivendo, ele não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Então, por mais que muitas vezes a gente pense sim que vai durar para sempre, que a gente tenha essa sensação, né? Não vai durar. E assim, o que acontece? As emoções, gente, primárias do estresse são o quê? Medo e raiva. Medo e raiva. Então, o que essas emoções estão querendo te dizer? É você começar a olhar para isso também, entende, gente? Então, assim, o convite que eu quero fazer aqui para vocês hoje é para parar esse ciclo de estresse crônico, né? Que por ser o convite que eu quero fazer é para vocês pararem de olhar o estresse assim de uma forma tão ruim, porque isso te desregula. É esse o que é o problema, entende? Então, uma coisa que geralmente as pessoas podem, às vezes eu percebo também, né? Eu tô muito filosófica hoje. Uma coisa que geralmente as pessoas podem levar uma vida inteira para entender e para perceber é que elas só podem ser, né, um bom gestor, uma boa gestora de crises, de mudanças, quando elas aprendem a gerenciar suas emoções, entende? Como é que o estresse não se torna patológico, né? Como é que o estresse não prejudica a sua vida? Quando você aprende a regular essas emoções, gerenciar elas. Porque qual que é o problema, gente, desse estresse crônico sem pausa, né? É que ele deixa a nossa memória de trabalho, que é uma região do nosso cérebro, que a gente utiliza, por exemplo, para dirigir, para trabalhar, para fazer o que a gente sempre faz, tão sobrecarregado, essa memória de trabalho nossa fica tão sobrecarregada por conta do estresse que a gente trava. A gente simplesmente trava. A nossa performance realmente cai. Realmente cai. Então,
Porque o que acontece, né? É tanta demanda o tempo todo, né, gente? É tanta demanda por desempenho, principalmente nossa, né? Que somos extremamente exigentes no sentido de ter que dar conta de tudo, né? Que a gente fica achando que a gente tem que dar conta de tudo, né? Que você aí junta os conflitos de relacionamento que eu comentei ali no início da live, o isolamento, problemas financeiros, falta de organização, ansiedade, é tanta coisa junta, né, que você se obriga a dar conta de tudo isso e aí realmente toma conta, entende? Então assim, sabe qual que é a questão que pode estar acontecendo aí com você? Você está esquecendo que você é humano, tá? E da importância de fazer pausas e estabelecer limites. A Cláudia está perguntando aqui, o estresse tem tratamento? Sim, tem tratamento, claro. Tem muito tratamento, inclusive é isso que o Edson está falando aqui também, terapia, alimentação, hidratação, sono. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Débora, Cláudia, Stephanie, que está chegando aqui também, sejam bem-vindas, tá? Então, assim, às vezes, gente, a gente esquece muito que nós somos humanos. Ei, Fernando, boa noite também. Então, assim, a gente esquece que a gente é humano e que a gente precisa fazer pausas, né? E que a gente precisa estabelecer limites, tá? Então, assim, você pode estar com muitas... Sabe o que pode estar acontecendo com vocês, gente? Vocês estão com muitas fontes de estresse, né? De estresse na vida de vocês e poucas fontes de conexão, de prazer, de significado, sabe? Então, será que você às vezes não está esquecendo de perceber o motivo do que você está fazendo? Entendeu? Quem que é você? Você sabe responder isso assim, de verdade? Né? Porque, por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Entende? O que você quer da vida? Né? O que é importante para você? São perguntas, gente, que te mantêm conectado e alinhado. E mesmo que esteja lá o mar super agitado, se você tem essas perguntas bem alinhadas, se você sabe responder isso, não é qualquer crise que te derruba, não. Pelo contrário, às vezes é uma crise que vai te dar oportunidades gigantescas de crescer, de melhorar, entende? Então, assim, os problemas e os desafios, gente, fazem parte da vida. Fazem parte da vida. Não tem como a gente eliminar a parte chata da vida. Faz parte. Então, por exemplo, como você pode fazer para não se cobrar tanto por desempenho? Né, por exemplo, o que você pode fazer para ter uma rotina mais leve, mesmo diante desse caos que a gente está vivendo? No que você pode escolher focar a sua atenção? Entende? Até que ponto você não está esquecendo do que é essencial? Até que ponto você realmente está conseguindo ter uma certa organização, um planejamento, uma rotina aí na sua vida? Porque lembra, eu já falei muito, gente, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele precisa de rotina. Não dá pra gente viver um dia de um jeito diferente, sabe? Não dá pra gente fazer isso. Nosso cérebro realmente pifa, o nosso sistema pifa. Porque às vezes, sabe o que está acontecendo? Você tá aí igual o Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar. E aí, gente, você acaba sendo levado por qualquer vento mais forte. Entende? Você vai para, sabe, qualquer vento mais forte vai te carregar. Gleicon? Ei, Gleicon, seja bem-vindo. Que legal, Nanda, é seu amigo. Muito bom, que legal. Então, assim, acaba, gente, que se a gente não tá alinhado com essas questões que eu tô falando aqui, qualquer vento mais forte te derruba. Qualquer crise te derruba. Então, se você não busca ter essa gestão de si mesmo, né, para aprender a aceitar o que acontece na sua vida, né, e que você não tem controle de muita coisa, se você não aprende, né, sabe, se você fica tentando esconder o que está ruim, se você não busca ter um equilíbrio na sua vida também, o Vinícius está falando aqui, ó, mar calmo nunca fez bom marinheiro, com certeza, às vezes é nos trancos que a gente pega, né, sob livre e espontânea pressão. Que legal, Nanda, que legal. Então, assim, se você, gente, se vocês não buscam ter
um equilíbrio na vida de vocês, algo que te recarrega, algo que te energiza, que faz sentido, sabe? E aí você fica às vezes só naquilo que te faz mal, que te suga energia, né? Que é aquilo que só demanda muito esforço de você, você entra no estresse prejudicial, que é a exaustão, um colapso, um esgotamento muitas vezes físico e mental, entende? Então a Virgínia tá falando, ei Jéssica, chegou, minha prima, que saudade, tem tanta gente legal aqui entrando aqui hoje, a Débora também que eu não via há muito tempo, vocês são muito queridos, gente, adoro vocês aqui comigo, todos vocês. A Virgínia tá falando aqui, não é, Pri, é o corona mesmo que tá levando o povo. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Porque a gente não sabe em qual lugar que a gente está na fila para subir, para ir embora, né? Que essa é a única certeza que a gente tem da vida, né, gente? Então, assim, esse estresse, né, que a gente está falando é uma exaustão, né? Um colapso, um esgotamento físico e mental que pode começar a acontecer aí com você. É como, sabe esse estresse que eu tô falando, gente? É assim. É como se o estresse tivesse um gráfico, assim, sabe? Aí tem uma curva, né? Então aí a gente tá lá no zero desse gráfico, né? Aí vai subindo o estresse saudável, tá? Que é aquele que te mantém produtivo, focado, querendo realizar, tá? Só que aí, quando você vai chegando nessa curva lá em cima do gráfico, que é que você continua muito tempo sem relaxar, sabe? Vai subindo, né? Você não faz pausas, você não se cuida, sem se perguntar também o porquê de você estar fazendo aquilo. Digamos que é como se fosse um carrinho. A gente pausou aqui e agora voltou. É como se tivesse subido um carrinho, né, numa montanha russa, e aí lá no ponto mais importante da montanha russa, o carrinho pifa, trava, e você fica lá, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir. Entende? Então é esse estresse que vai subindo nessa curva e aí de repente dá uma pane no carrinho que a gente está falando. O Edson está falando aqui, são as vivências que nos moldam, como dizia a Cora Coralina, viver é um remendar-se, exatamente. Essas são às vezes os grandes desafios, as grandes dificuldades que a gente tem, que faz a gente crescer, realmente. Então assim, geralmente, gente, esse estresse que eu tô falando aqui é aquele que começa com uma super produtividade, sabe? Quando a pessoa só vive pro trabalho, né? Só que aí, como ela só faz isso, como ela tá só olhando uma parte da vida dela, né? E geralmente enxergando tudo como problema também, né? Vai dando a pane, vai dando a pane, vai dando as doenças, dores no corpo, insônia, seu organismo vai entrando em pane mesmo, né? E de repente você tá apático, né? E no esgotamento desse estresse crônico que eu tô falando aqui, né? Que é aquele cansaço, aquela falta de concentração, de memória. E aí às vezes até parece que tudo perde a graça. Tem alguém aí que já passou por isso assim na vida, que tá reconhecendo agora, conforme eu tô falando, e que às vezes nem sabia que era estresse? Algum de vocês assim já passou por isso e fala assim, nossa, eu não sabia que isso era estresse, né? Eu não sabia que isso que eu estava vivendo, esse cansaço, a apatia, né? Porque às vezes tem gente que acha que é até uma depressão. E realmente, se você não cuida, vai indo para uma depressão mesmo. A Joelma tá falando, a Cláudia que pois é. Pois é, às vezes a gente nem tem consciência disso tudo. O Fernando tá falando aqui, tem que desligar. Tem hora que tem que desligar do que consome sua energia, exato. Escolher onde você tem que focar, né? Ó, o Caio chegou. Aí a Cláudia tá falando aqui, ó, tô passando, eu não sabia, tá vendo? Às vezes a gente nem tem consciência, gente, e a gente só pode mudar aquilo que a gente sabe que tá acontecendo com a gente. Você só muda aquilo que você tem consciência do que tá acontecendo. Senão você fica achando que você tá ficando até doido mesmo. A Nanda tá falando aqui, todo excesso tem suas consequências negativas. Exato, 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 é isso mesmo. A questão é a gente buscar sempre o equilíbrio, né? Então, geralmente, gente, esse estresse também, sabe o que acontece? Ele tá muito associado com o trabalho, né? Porque o trabalho é onde a gente passa a maior parte da vida da gente, né? Então, quando nós percebemos que esse estresse
é nitidamente relacionado ao trabalho, né? Por conta do trabalho, a gente chama esse estresse, quando você consegue identificar certinho o que é por conta do trabalho, a gente chama ele de síndrome de burnout, tá? O Caio tá falando aqui, cheguei dando chuva de corações, isso aí. A Jéssica tá falando, sim, temos que aprender que não temos o controle de tudo, senão pira. Exatamente, quanto mais você tem necessidade de controlar tudo, mais rígido você fica, Jéssica, exatamente. A Joelma está falando aqui, passei o primeiro semestre de 2019 com doenças diversas, baixa imunidade, até problemas com dente eu tive, até que percebi que estava tentando manter no trabalho uma situação insustentável, tá vendo? Ei, Gabi, que bom que você chegou também. Muito bom, gente, muito bom. Então, assim, esse estresse que a gente chama, que a gente consegue reconhecer que é por conta do trabalho, é a síndrome de burnout, tá? Ou burnout, en français. O Isaías está falando aqui, a dor da depressão é a dor mais dolorosa que existe, pois é a dor da alma, sim. E muitas vezes esse estresse pode realmente caminhar para uma depressão, que te leva para essa apatia, para isso que você está falando, né? A depressão muitas vezes é essa perda de significado. E por isso que eu estou falando tanto da importância da gente estar conectado com aquilo que a gente sente, com o que a gente acredita, porque é isso que nos dá sustentação diante da crise. É você saber quem você é você saber o que você quer e por que você está fazendo as coisas, que faz com que você não desmorone diante de uma crise, que seu barquinho não afunde diante de um mar de tempestades, né? Que é o que a gente está vivendo muito agora, né? Então, assim, essa síndrome, gente, ela é muito comum, tá? Em profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, policiais, bancários, bombeiros, professores, né? São pessoas que geralmente trabalham muito, tá? E em condições precárias e no limite, com muita cobrança, né? Então, se você é de uma dessas áreas aí, toma cuidado com esse estresse que pode virar a síndrome de burnout, tá? Então, assim, geralmente, gente, isso acontece porque a pessoa está com uma dificuldade também, sabe de quê? De reconhecer, de perceber um reconhecimento do seu trabalho, sabe? É como se, pode ser também que tenha uma falta de cooperação no trabalho dela. Então ela se sente sobrecarregada e ao mesmo tempo invisível, porque ela está trabalhando muito, mas aí como ninguém coopera, então é como ninguém ajuda e eu me sinto invisível também, é uma coisa que causa muita angústia. Esse estresse também que eu estou falando aqui do trabalho, ele pode acontecer por conta da questão da personalidade da pessoa também, tá? A pessoa é muito perfeccionista, né? Perfeccionista adora o quê? Controle, né? Perfeccionista não pode errar, né? Perfeccionista não pode errar, né? Então, falta uma certa flexibilidade também, né? Deixa eu ver aqui, minha mãe entrou. Oi, mãe, a Virgínia tá falando aqui, sou tão afastada do mundo e das pessoas que eu não sinto mais nada, pra mim tá tudo de bom. Você fez a bolha, né, a blindagem emocional, né, e aí só tá fazendo aquilo que você dá conta, né, Virgínia? Um beijo, mãe, eu tô falando de você, mãe, você tá precisando de ajuda aí? Então, assim, gente, esse estresse, como eu tô falando aqui, pode acontecer também por conta do perfeccionismo, da rigidez que o perfeccionismo causa, né, da falta de flexibilidade, né, porque quer tudo perfeito, né, e aí o cortisol fica ligado mesmo naquele mecanismo que eu falei de luta e fuga, que é ativado, lembra? Quando a gente se sente desafiado e em perigo o tempo todo, né, então pode ser também por conta de uma personalidade competitiva. Então, o que acontece? Uma pessoa que às vezes é muito competitiva, não só com os outros, com o ambiente, mas com ela mesma também, sabe? Então, aí pode acontecer de dar essa pane geral aí, a síndrome de burnout, tá? E pode ser também por conta da falta de propósito, gente. Da falta de propósito e significado no seu trabalho. Sabe quando o trabalho é só um meio de pagar os boletos? É só um meio de pagar as contas?
né? E aí você mal chega no trabalho, você já tá doido para ir embora, sabe? Quando você começa a viver só para chegar ao fim de semana, isso vai minando as suas energias. Você vai perdendo o sentido das coisas. Então, por isso que a gente fala que hoje é tão importante a gente entender por quê, e a gente está cada vez mais com atenção plena e consciente do porquê que a gente faz aquele trabalho, por que a gente está fazendo o que está fazendo. Porque às vezes realmente você não pode mudar a condição que você está hoje, né? Você pode estar num trabalho que não tem condição de mudar hoje. Mas como é que você faz para que isso fique mais leve? Entende? Para você não ficar nessa coisa assim de só ficar esperando o fim de semana, isso adoece a gente, viu? Isso tudo, gente, vai adoecendo a gente fisicamente, mentalmente, emocionalmente, né? Então, aliado a isso, tem toda a questão de não ter na sua vida momentos, fatores de proteção e de relaxamento, tá? A questão, gente, é o desequilíbrio entre esses fatores estressores e fatores de relaxamento ou protetores, tá? Que a gente pode chamar assim, para te ajudar a lidar com o estresse de forma positiva, entende? Então, o que são esses fatores, esses momentos protetores que podem estar aí faltando para você? O que pode ser isso? É você buscar o autoconhecimento, você saber o porquê do que você faz, para que você faz, tá? É você estar cada vez mais conectado, conectada, sabe, com isso. Assim você não fica sendo arrastado pelos problemas, pelos desafios, pelas crises que surgirem. É você ser movido por um propósito, aonde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa serve. Entende? Então é importante a gente ter consciência do que a gente quer, o que eu estou fazendo aqui hoje, para onde isso vai me levar, entende? Então, assim, uma terapia pode te ajudar a se conectar novamente e até descobrir que nem sempre é o trabalho. Sabe por quê? Eu acho muito interessante isso. Eu recebo algumas pessoas assim no consultório e às vezes eu vejo que às vezes a demanda inicial é o trabalho, mas na verdade são outras coisas que estão lá dentro do seu inconsciente, são outras coisas que você está precisando dar atenção e não é necessariamente o trabalho, sabe? A Jéssica está falando aqui, a terapia é muito importante nesse processo, com certeza faz muita diferença. A gente acaba saindo desse... a gente ajusta as velas do nosso barquinho de um jeito mais rápido, né? A gente não fica tanto tempo ali naquele ciclo, né, de sofrimento. Então, assim, muitas vezes, gente, sério mesmo, eu recebo muitas pessoas no consultório que a demanda inicial é o trabalho, mas conforme as sessões vão acontecendo, é interessante que aí a questão do trabalho nem aparece mais. Era a questão da falta de conexão com ela mesma, entende? Então parecia inicialmente, na superfície, era a questão do trabalho, mas era a falta de conexão, de saber, de entender tudo isso que eu estou falando aqui, né, de estar meio perdida, que estava atrapalhando, na verdade. A Nanda está falando aqui, importante ter esse esclarecimento, exatamente. Ei, Rodrigo, que bom que você chegou. Então, assim, um fator protetor também, que eu já falei aqui, é essa questão de aprender a gerenciar as emoções e começar a encarar o estresse como motivação. Quando você encara o estresse como motivação para melhorar, para fazer diferente, né? Aí você para de brigar com ele, entende? Então a mudança existe, né? Eu acho que é a única coisa constante que tem nesse mundo. A mudança existe o tempo todo. Então, assim, pare de brigar com as mudanças, né? Pare de brigar com as mudanças. E aceite o que acontece, né? Aceite o que está acontecendo nos últimos tempos, né? Não é só você que tá com medo de não ter como pagar as contas. Não é só você que está com medo de morrer ou perder alguém que ama, entende? Tenta aprender a boiar, sabe? Boiar nesse mar agitado, ao invés de você ficar se afogando, se debatendo, entende? Então, assim, tenta focar no que dá para resolver só por hoje. Só por hoje.
Gleicon tá falando aqui, dá vontade de morar nessa live, resume nossos dias atuais. Ah, que legal, seja bem-vindo. Toda quarta-feira, 7 horas aqui, Gleicon. Gleicon. É Gleicon ou Gleicon? Eu tô falando errado, né? Mas seja bem-vindo, tá? Outro dia eu escutei que é como se estivesse fazendo um grupo terapêutico online, a live. Eu adorei essa definição, achei muito legal e eu fico muito feliz. Então, assim, tenta focar no que dá para resolver só por hoje. Só por hoje. Autocompaixão também, tá, gente? Com as suas falhas, equívocos, sabe? Isso também é importante para diminuir o seu estresse, tá? Você ter autocompaixão, aceitar aquilo que você está dando conta, sabe? E cuidado também para não ser intenso demais em relação aos problemas. Às vezes eu brinco que tem algumas pessoas que parece que vieram da terra Dramolândia. Que acaba que sempre foca no que tá ruim, sempre foca no negativo, sempre foca no que tá difícil, no que tá complicado e esquece de olhar o restante, o que tá funcionando, o que tá dando conta, sempre vai pro lado negativo. Eu brinco que é a Dramolândia. Então, assim, cuidado para não ser intenso demais em relação aos problemas. Lembra sempre, gente, que tudo demais não é muito legal. Não é muito legal. Então, assim, porque pensa comigo. Vamos fazer uma reflexão aqui, gente? Pensa comigo. Desde que você nasceu, por quantas crises, ou melhor, fases, você já passou? Fala pra mim. Porque, assim, você já reparou, gente, que a vida é cheia de ciclos, né? Ou de pequenas crises, digamos assim? Então, olha só, lembra comigo. A Andréa tá falando aqui, o que mais tem são pessoas negativas, exato. Então, assim, lembra comigo, vamos fazer uma reflexão aqui junto, gente. Olha só quantos ciclos ou pequenas crises a gente já passou, a maioria de nós aqui. Infância, adolescência, maturidade, namoro, casamento, família, separação, escola, vestibular, faculdade, emprego, né? Olha só como é que a gente passa por várias crises, né? E tenta fazer um mini flashback aí. Quando você, por exemplo, estava para passar no vestibular, não parecia aquilo ali, não parecia que era a coisa mais difícil da sua vida? Né? Quando você teve, às vezes, quem já tem filho, né? Quando o filho nasceu, não parecia que era a coisa mais complicada da vida? Não parecia, gente, quando a gente estava vivendo aquilo? A Virgínia estava falando, ouvir um psicólogo é muito bom, eles são sempre tranquilos, vivem em paz. Há controvérsias, tá? Há controvérsias. Sou bem humana também, viu? Vinícius vai poder te falar aqui, tá? Entende? A gente também passa as coisas, só que a gente aprende a gerenciar as nossas emoções, tá? A gente aprende a gerenciar nossas emoções. Então parece que a gente está muito tranquilo, sereno, mas a gente é humano igual vocês. Sente as confusões todas. E é por isso também que quando a gente fala, parece, nossa, parece que ela está falando igual a mim, porque eu também passo por isso. Só que eu tô aprendendo a gerenciar minhas emoções também. Então, por isso que não tenho tantos altos e baixos, digamos assim, aparentes. O Vinícius está falando aqui, ó, nem te conto, Virgínia. Obrigada, minha querida. Ah, Edson, vivemos em paz. Essa foi boa, Virgínia. Passamos os perrengues também, não é, Edson? Ou quem dera se a gente tivesse essa plenitude assim. E eu vou te falar, plenitude, alegria demais também, às vezes tem alguma coisa errada, viu? Porque nós somos humanos, gente. As emoções. Outro dia eu estava vendo uma amiga falando e eu concordei com ela. Emoções não, são emoções. Emoções são necessárias, não tem emoção boa ou ruim. Em alguns momentos da sua vida, a raiva vai ser importante, a agressividade vai ser importante. Emoções são simplesmente emoções, a gente precisa entender isso, tá? E se permitir sentir alegria, tristeza, raiva, tudo. Porque quando você olha para isso e entende o que elas querem dizer, aí sim você consegue transformar e sair das crises. Mas o problema é que a nossa sociedade hoje, a maioria das pessoas foi ensinada que não, eu só posso ficar alegre o tempo todo. Não, eu triste, jamais. Eu tô com raiva, jamais.
né? A gente foi empacotando isso tudo dentro da gente, por isso que então, a sociedade anda tão perdida, as pessoas andam tão confusas, porque é como se você não pudesse expressar quem você é, entende? Deixa eu ver aqui, nessa crise, a Joelma colocou aqui, deixa eu ver se eu pulei alguém. Nessa crise de 2019 que passei, aprendi que tem problemas que se resolvem sozinhos e eu nem vou conseguir perceber. Outros problemas são insolúveis por natureza e há aqueles que conseguem resolver. Exatamente, e a gente fica achando que a gente pode fazer tudo, né, Joelma? A gente fica achando. Ai, ai, a Regina aqui, ela falou, precisa entender, e quando não entende, pois é, mas isso é treino, isso é esforço, Regina. A gente vai fazendo e uma hora fica natural. Uma hora fica natural, né? Uma hora a gente começa a ganhar força e aí vai ficando mais tranquilo. Então, assim, geralmente, gente, o que acontece? Quando a gente está vivendo a crise, parece algo muito traumático, né? Parece muito difícil. A minha mãe está falando aqui, todo tipo de emoção faz parte, é importante tentar sair quando complica. Exato, é não parar nela, é não fixar nela, né? Ok, estou sentindo isso, o que isso quer dizer? Ah, tá, entendi. Ah, eu estou alegre, muito feliz, mas vai chegar a hora que vai ter a frustração, que eu não vou conseguir tal coisa. Aprender a lidar com as frustrações também, com os nãos que a gente leva da vida, entende? Então, assim, na hora que a gente está vivendo a crise, gente, é muito traumático, é muito difícil, né? Mas geralmente passa. Lembra? A gente muda de fase, né? Então, as crises são naturais, gente. Não é para você fugir dela, mas para você buscar aprender a lidar com elas sem pesar tanto nesse estresse que é ruim, que é o que eu estou falando aqui hoje. Então, é para fazer isso, e para a gente conseguir fazer isso, que eu estou falando aqui, que eu até comentei a questão que a Regina colocou aqui, é exigido de todos nós muita maturidade emocional, controle dos pensamentos. O que é o controle dos pensamentos? Eu vou escolher aqueles que me favorecem, entende? E não me prejudicam, entende? E olha, isso não é aprendido rápido, sabe? Não é aprendido rápido. Não é feito de uma hora para outra. Às vezes a gente leva uma vida aprendendo isso, tentando fazer isso de uma forma mais saudável, mais equilibrada, entende? Então, assim, leva tempo. E por mais que seja muito bom no final, vamos ser sinceros, o que acontece? Muitos dos nossos castelinhos de areia desmoronam, né? Muitos dos nossos castelinhos de areia desmoronam. Então, além de terapia, né, outros fatores de proteção para que você não torne esse estresse algo crônico e prejudicial para você, é você pensar o seguinte, que você pode buscar ter um sono de qualidade, tá? O sono é o nosso carregador de funções físicas, mentais, emocionais extremamente importantes, tá? É importante nesse momento de estresse que a gente está vivendo que você cuide da sua alimentação, tá? Evite muito açúcar, gordura, porque são os meios que a gente às vezes busca, né, como válvula de escape, né, para aliviar o estresse de forma mais rápida. Só que o problema é que o nosso sistema de recompensa, né, que a gente quer, a gente sofre, mas a gente quer o prazer. A gente está o tempo todo buscando o prazer, o alívio, ficar bem, né? A gente não quer sentir dor. Só que aí quando você fica fazendo esse mecanismo, né, de açúcar, gordura, esse sistema de recompensa, ele fica viciado. E aí você vai precisar cada vez de doses mais altas, entende? Então, presta atenção nisso. Como os pães da vida, dá para dormir com os pães da vida? Não entendi. A Lucimar. A Virgínia, você tem razão. Eu levei quase 60 anos para viver como vivo hoje, na paz de Jesus. Aí, tá vendo? Mas chegou o dia, né, Virgínia? E é isso que importa, né? Não é chegar lá no final, é esse caminho que é bonito, né? É esse caminho que é bonito. Só que uma coisa que eu quero ensinar para vocês aqui também, gente, é que é legal vocês investirem em momentos de descanso, só que descanso ativo. Vocês já ouviram falar isso? Vocês sabem o que? Ah, é a medicação. Entendi, Lucimar, agora eu entendi.
Entendi. Aham. Ah, entendi. Os diazepam. Aham. Lerdeza. Vocês sabem o que é descanso ativo? Vocês já ouviram falar disso? Hã? Descanso ativo? Brita doida, né? O que acontece? Descanso ativo, gente, é aquele descanso que você se envolve em alguma atividade que te dá prazer, tá? A Rogéria tá falando aqui, precisamos focar na solução dos problemas mesmo e treinar muito a respiração. Isso. Respira, não pira. Respira, não pira. É tipo isso mesmo. Então, assim, esse descanso ativo, gente, como é que você pode ter ele? Por exemplo, jogos de tabuleiro, jogos como, por exemplo, imagem e ação. Gabi, eu tô doida pra voltar a jogar imagem e ação em família. Que saudade de ter imagem e ação aqui pra jogar. Será que imagem e ação dá pra jogar com 2 pessoas? Jogar eu e Vinícius? Porque isso é uma forma de ter descanso ativo, entende, gente? Então, brincadeiras, tá? Corridas, né? Corridas não pode, só se você tiver uma esteira. Mas assim, palavras cruzadas é um jeito de você ter esse descanso ativo, tá? É você buscar ter um tempo na sua rotina, tá? Para recarregar as energias de forma saudável, tá? Entendeu, Clau? É isso. Descanso ativo é você... Porque que acontece? Sabe qual que é o problema? É diferente de você simplesmente apagar no sofá, gente. Porque você, eu não sei se vocês já repararam, às vezes você tá tão exausto, tá tão estressado, você apaga no sofá e não descansa. Não é verdade? Então, assim, às vezes você acorda até mais cansado, inclusive. Então, você continua também naquele desânimo, né, naquele cansaço. E aí é preciso que você faça esse descanso ativo de alguma forma, gente, tá? Que seja um tipo de recompensa realmente muito positiva para você, por exemplo, né, jogar meia hora de videogame, tá? Por exemplo, é uma coisa que você pode fazer, é porque você precisa se envolver em alguma atividade. Por exemplo, mãe, você pode fazer quando você estiver muito cansada, em vez de simplesmente deitar e tal, às vezes pegar para costurar, bordar alguma coisa, né? Ou às vezes escrever também, pode ser uma boa. A Joelma tá falando aqui, faço caminhada na esteira com músicas que eu gosto e cantando. Eu também gosto de fazer isso. Eu só tenho pena dos meus vizinhos, ainda bem que passa rápido. Eu também adoro fazer esteira, assim, cantando e tal, adoro. Pareço bem doidinha, mas não tô nem aí. Então, assim, precisa ser uma recompensa, algo muito positivo para vocês. Vocês estão entendendo como é que é o descanso ativo? Como é que vocês têm que pensar agora para lidar com o estresse? Então, assim, tem um texto, gente, que eu li esses dias do Eugênio Mussac, ele é psicólogo também, sobre a crise, que eu gostei muito e que me inspirou muito para ajudar a gente a refletir aqui sobre a crise de um jeito diferente, tá? É o seguinte, ele fala assim, que somos salvos pela crise porque reagimos a ela, né? Caso contrário, vamos morrer sendo enganados pelo conforto proporcionado pela estabilidade, entendeu? Então, as crises, gente, elas fazem parte da vida, né? Nós iremos passar por várias na nossa vida, né? E assim, sofremos? Sim, a gente sofre quando a gente passa por essas crises, né? Da adolescência, da faculdade, tudo, a gente não sofre, né? A gente sofre sim, né? Isso é ruim? Bem, na verdade não é tão ruim assim, vocês estão percebendo? Porque se você não tiver disposição para enfrentar as crises, você vai estar condenado a não se desenvolver, a não evoluir, entende? A crise, gente, o estresse tira as pessoas da zona de conforto, né? Pode despertar a criatividade, provoca a inovação, recupera o crescimento. Quantos de nós, gente, não estamos tendo que nos reinventar nessa crise? Pensar em novas alternativas de trabalho. Quantos de nós não estão tendo, a gente não está tendo que se reinventar? A Jéssica está falando aqui, tudo passa. É que na situação parece que não vai passar. A gente fica nessa intensidade, né? E aí a gente quer controlar, é ansioso, né? Quer resolver tudo, né, Jéssica? E aí realmente fica parecendo que o negócio não tem fim.
E assim, quantos de nós, né, diante dessa pandemia que a gente está vivendo aqui, né, gente, a gente não está tendo que repensar, rever os nossos valores, né? O que é realmente essencial na nossa vida? O que é realmente essencial? Então, por mais que a crise realmente nos faça sofrer inicialmente, no final ela pode se tornar luz na nossa vida, percebe? E aí no final a gente até agradecer por toda a dificuldade que a gente passou. Às vezes parece muito difícil pensar nisso agora, assim, né? Tipo, nossa, mas sério? Mas tenta fazer um mini flashback aí de todas essas fases que você já passou na vida. Provavelmente muitas das dificuldades, aquele professor chato que você tinha, fez você crescer, fez você se dedicar mais. Entende? Ei, Bela, chegando aqui no finalzinho. Que bom, chegou, que bom. Então, entende? Então, assim, muitas vezes, gente, a crise é luz na nossa vida. É luz na nossa vida. Ela faz a gente se movimentar, descobrir potencialidade, descobrir uma luz que a gente não sabia que tinha, entende? Então, passando a crise, você provavelmente vai ser alguém melhor. Vai ser alguém melhor. Já reparou, né, que a gente precisa, né, se reinventar para se adaptar às mudanças, né? A gente precisa fazer isso. Tem uma frase de um personagem, o Candinho, que eu gosto muito. Ele fala que tudo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar. É para melhorar. Tudo que acontece de ruim, no final a gente descobre que é para melhorar. Entende? Então, assim, é isso, gente. As crises, geralmente, elas doem, machucam a gente, faz a gente sofrer muito, mas elas são oportunidades gigantescas de aprendizado. Então, pega o estresse que você possa estar sentindo diante de uma crise para perceber o significado daquela dificuldade na sua vida. Qual que é o convite daquela emoção, daquele incômodo que você está tendo? Faz essa reflexão, em vez de você ficar brigando com estresse, com problema, eu não quero ficar estressado, não sei o que lá. Peraí, o que isso está querendo me mostrar? O que eu posso aprender com isso aqui? Faz mais perguntas, ao invés de querer respostas. Tenta fazer esse movimento, você vai ver só como é que você vai crescer e que as crises vão começar, em vez de parecer grandes ondas, né? Vai parecer aquelas ondinhas, né? Aquelas coisinhas de nada, né? A Ana entrou aqui, que bom, Ana, saudade. E aqui a Virgínia está falando, é essencial viver em paz com a consciência tranquila. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Exatamente. Às vezes é depois de uma grande dificuldade que a gente descobre toda a luz que a gente tinha aqui dentro e não sabia, né? Então a crise pode ter esse papel na vida da gente, entende? Então, assim, vocês gostaram da live de hoje? Nosso tempo está acabando, gente. Tem alguma dúvida, alguma questão? Eu espero que vocês tenham aprendido a ver o estresse, a crise de uma forma diferente na live aqui de hoje, tá? Eu acho que a gente, a partir dessa live aqui, a gente pode aprender, né, a usar o estresse, a crise de uma forma saudável, sim, tá? Então, assim, lá no feed eu vou colocar, tá, gente, uma foto minha perguntando do aprendizado que vocês tiveram aqui com essa live. Por favor, comentem lá. Eu gosto muito de saber quais foram os insights que vocês tiveram, quais foram as reflexões que vocês tiveram, né? Isso é um feedback muito importante para mim. Eu fico muito feliz. E não só a questão da live, às vezes uma coisa que vocês comentam lá, que vocês aprenderam na live, pode ser luz na vida de outra pessoa. Da pessoa ler e falar assim, uau, eu não tinha pensado nisso. E que às vezes ela vai estar com uma resistência de ver a live, né? Porque está com medo, a gente tem medo de mexer com algumas coisas que incomodam a gente. Ela vai falar, não, peraí, deixa eu ir lá assistir, tá? Então esse movimento é muito importante. Vai lá no feed, comenta, fala mesmo o que vocês acharam, o que vocês sentiram. Eu gosto muito, é muito importante para mim, tá? Ah, que bom, a Andréia falando aqui, amei, Virgínia, Jéssica, Gleicon, que legal, Gleicon. Depois você me conta como é que fala seu nome, tá? Sônia, que bom, gente, tá vendo? A gente precisa de momentos de respiro na nossa vida, né? A gente precisa de pensar, aprender a gerenciar nossas emoções e não ser tão rígido nas nossas percepções. Como é que eu faço para olhar o que está acontecendo de uma forma diferente?
Como é que eu amplio o meu olhar? Como é que eu não fico preso nos problemas? Como é que eu transformo o que está acontecendo comigo? A crise externa, né, a pandemia, eu não tenho muito o que fazer, mas o que eu posso fazer com a minha crise interna? Qual tipo de bolha que eu posso colocar? Como é que eu posso me fechar e aprender muitas coisas a respeito de mim mesma que eu nunca tive tempo para parar para pensar, ou que eu nunca tive coragem de olhar e que agora eu estou sendo obrigada a fazer isso? Entende? Então faz esse movimento, dói um pouquinho, a gente sofre um pouquinho, mas vale a pena, gente, vale muito a pena, tá? É Gleicon mesmo, né? A pronúncia é da mesma forma que se escreve. Gleicon, então? Ah, meu Deus do céu. Gleicon mesmo, né? Ai, ai, então tá, gente. Um beijo pra vocês. Eu tô aqui toda quarta-feira, 7 horas da noite, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho pra anunciar a live, porque às vezes é na correria dos atendimentos, estudando e tal, eu esqueço, só tenho que divulgar a live. Mas aqui vocês já sabem, toda quarta-feira, né, 7 horas da noite, se não der nenhum problema, se não tiver nenhum imprevisto, eu tô aqui com vocês, tá? Então, pode sugerir temas também que eu gosto, tá? Estejam aqui comigo, que é muito importante vocês estarem aqui comigo, tá? Então vai lá no feed, comenta lá o que vocês aprenderam na live de hoje, o que vocês acharam mais legal. E boa noite, até a próxima quarta-feira, tá bom? 7 horas da noite, como sempre. Um beijo para vocês todos, tá? Até mais, gente. Tchau.